Tarde. Boa tarde ou boa noite, né? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Kleber Floriano, então estou representando aqui no momento, né, o nosso presidente Rinaldo, né, da BMS do Rio Grande do Sul, e também o nosso núcleo, né, composto pelo tesoureiro Magnus, né, Baroni, o secretário-geral César Hoover e também, né, a secretária executiva Elisiane Pacheco. Inclusive, olha só quem apareceu. Rinaldo está aí no cantinho da tela ali. Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem. A Tranquilo? Júlia apareceu. A Júlia. Ó, o professor Fernando entrou agora. Não consegui tirar o nome da minha filha dali ainda. Ele tá sem o som. Não, o professor vai dar uma dormidinha agora. Ah, tá arrumando lá a cama? Deixa ele ir. Uhum. Você abriu o microfone. Né? Eu acho que tá fechado o microfone. Não tá pegando, né? Tá lá você. Aonde? Ali na tela, lá. Ali lá. Ok. Vou aproveitar aqui a introdução e dar um abraço para o Fernando, hein? Grande abraço, Chinai. Luizão, como é que é? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, meu querido? Tudo bem, e você? Mas esse pano de fundo que é para nos matar de inveja, isso? Não se faz. Rapaz. A gente tem esse poder de botar um fundo diferente, né? Um abraço, boa sorte. Prazer te ouvir, que prazer te ouvir e prazer te ver. Hein? Ô, Fernando, tudo bem? Tranquilo? Muito tempo que eu não falo com você, ué. Pois é. Vem cá, os amigos estão presentes, então? Que espetáculo. Tem que estar, não perdeu uma dessa, não. Sabe que eu tô louco para programar umas lives do tipo debate, workshop e tal, que a gente pega um assunto, 3, 4, 5 pessoas e começa a conversar. Então, em breve, vamos ver se a gente consegue organizar isso pela BMS, eventualmente. Tá? Pode contar comigo. Maravilha. E essa barba é um... Efeito da pandemia. Fala, Chinai. Um abraço para você. Que bom te ver, que prazer te ver. Pô, que espetáculo, está cercado de amigos. Num momento como esse, estar cercado de amigos é realmente um espetáculo, né? Não imaginaria estar vivendo essa situação de Covid, por mais que estar em casa tenha suas vantagens, etc., mas os amigos fazem muita falta. Os novos tempos, né? Oi? Os novos tempos, né? A nova normalidade, né? A nova normalidade não é fácil, realmente é uma outra... Boa tarde, professor Schneid. Como é que vai? Tudo bem contigo? Tudo bem, muito correria, mas está bem, está jóia. Maravilha. Todos no mesmo barco, Pois é. E não há situação, não há problema que dure para sempre, né? Então, daqui a pouco, nós estamos, se tudo correr bem, estamos celebrando juntos. Sem dúvida. Tá bom. Professor, quando quiser começar, eu vou lhe passar, então, um co-host aqui para tomar conta da situação. Já temos 157 já. Tá aumentando. Devagarinho. Beleza, eu pensei que ia ter 2 ou 3, então 157 é um número... 2 ou 3 centenas. Eu tô por vocês. Quando vocês quiserem, eu inicio. Tá bem, eu acho que pode iniciar. Então, fica à vontade. Eu só vou fazer um comentário inicial, né? Pedir para todo mundo desligue o som, né? Daí, senão fica, às vezes, um som de fundo, né? Atrapalhando um pouquinho, né? A apresentação. Mas as câmeras podem deixar ligado, não tem problema. Não tem esse... Quem quiser ficar mostrando a imagem, não tem problema algum. Certo, pessoal? Então, ao final da apresentação, daí a gente abre um espaço, né, para as perguntas e comentários. Pode ficar discutindo até a meia-noite. Eu acho que não tem
problema algum em fazer isso, né, professor? Bora, não tem problema nenhum, vamos conversar. Então, tá. Tá bem, fique à vontade, então, eu já liberei o co-host. Ok. Pessoal, então, assim, em primeiro lugar, boa noite a todos, de uma maneira agora formal. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar entre amigos, tá? E, claro, um convite da BMS não é um convite, é uma obrigação, tá? Tenho um carinho enorme pela BMS, e se alguma das pessoas que estão nos ouvindo eventualmente não é sócia da BMS, eu recomendo fortemente que o faça, né? Porque é uma maneira de nós ficarmos comunicados com o mundo geotécnico, o que é especialmente importante nesse momento de pandemia, onde a informação vem com base na internet, com base nessas plataformas, né? Eu botei a apresentação aqui, mas perdi a imagem de vocês, mas eu imagino que vocês estejam vendo bem a tela com o título da palestra, correto? Quando eu recebi o convite, assim, a minha maior preocupação, e essa é a preocupação de sempre que a gente vai organizar uma palestra, minha maior preocupação era no sentido de escolher um tópico para a apresentação. O tópico é a questão mais complicada, porque, na realidade, o tópico... Professor, com licença. Ainda não está aparecendo a apresentação. Então, espera um pouquinho. Vamos compartilhar de novo. Vamos compartilhar a tela de novo para que ela share screen. Ok, vamos ver se agora a gente consegue. Ok, perfeito. Ok, perfeito. Então, vou colocar aqui o título da palestra. Isto. Eu comentava com vocês que a questão mais difícil era a questão de escolher um título, escolher um tópico, de organizar um bate-papo, né? Porque, na verdade, a palestra está sempre muito associada ao público a qual ela se destina. E eu não tinha certeza sobre o público que estaria aqui nos acompanhando. Imagino eu que parte desse público sejam alunos de graduação, parte alunos de pós-graduação e parte profissionais já mais com alguma experiência, etc., né? Os amigos que vêm acompanhar a gente. E, em função do Covid, eu fiz algumas escolhas, né? Uma escolha é assim, um tema um pouco algo lúdico, assim, um tema sobre projetos de engenharia que seja suficientemente abrangente, tá? Que traga algo de prática de engenharia e que traga assim uma pequena interface com algumas questões associadas à pesquisa. Então o tema é bastante amplo e para que seja um tema assim muito interessante para todos nós que estamos em home office, que estamos acompanhando o Covid e que a gente tenha um tempo agradável para poder conversar sobre assuntos que nos dizem respeito e assuntos que nós temos interesse, tá? Falando em Covid, né? Falando em Covid, espero que vocês estejam bem e que em breve a gente possa superar esse problema. Estava numa reunião técnica essa semana e eu vi um termo muito interessante, um engenheiro falando que existia soil mechanics e fear mechanics, né? A mecânica dos solos e a mecânica do medo, né? E a mecânica do medo é aquela mecânica que se instala quando uma obra tem um acidente. E, na verdade, eu fazia referência a isso e me lembrava do momento que nós estamos vivendo, né? O momento do coronavírus, que a gente não pode ficar dominado pelo medo e ficar mediado pela prudência. A prudência de ficar em casa, de restringir as atividades, as saídas, mas entendendo que a vida continua, né? E que a gente tem que tocar o barco, porque em algum momento a gente supera essa crise e tem que retomar os desafios da engenharia e os desafios que a economia vão nos impor, certo? Então, tá aí, o tema é desafios de grandes projetos de engenharia e eu espero que seja interessante para vocês. Não posso também comentar uma coisa, assim, que existe uma contradição intrínseca na abordagem levantar essa questão, assim, ó. Eu sou, por princípio, um acadêmico e eu sou, por princípio, um pesquisador. Então, naturalmente, o que as pessoas poderiam imaginar é, vem cá, o Fernando deveria estar falando em pesquisa e não em desafio de grandes projetos de engenharia, tá?
o que é uma contradição em si. Eu compro ela, né? Mas a vida me deu algumas oportunidades e uma delas foi transitar muito fortemente entre a inovação e projetos de engenharia. Então, a experiência que eu vou trazer para vocês tem um pouco dessa visão, certo? Então, vamos lá. Eu selecionei três obras, vou falar delas de maneira assim, muito abrangente, não há como entrar no mérito assim, específico de cada uma delas. Eu fico absolutamente à disposição no final para nós entrarmos em questões específicas de cada obra dessas, mas escolhi uma obra portuária, uma obra de um aeroporto e obras de barragens. Tá? Então, três áreas diferentes, embora três áreas absolutamente complementares. E eu fiz isso porque entendi que, ao abranger diferentes obras de engenharia, eu, de alguma forma, acenaria para que todos que estivessem aqui hoje à noite tivessem algum nível de interesse por ter interfaces importantes com algumas dessas áreas, ou ter interesse em uma ou alguma dessas áreas. Então, eu vou passar por esses três projetos e pontuar algumas questões que eu entendo necessárias e relevantes. Ok? Eu queria, antes de iniciar, como introdução, eu queria fazer uma provocação que me preocupa muito e não está tão diretamente relacionada à apresentação, mas é uma provocação para vocês, para que todos nós, sejamos nós jovens engenheiros, ou sejamos nós engenheiros mais graduados, que é a provocação assim, que está subjacente à apresentação, de como se prepara, ou como nós nos preparamos para enfrentar a carreira profissional no século XXI, com todas as dificuldades que o século XXI apresenta no sentido de grandes problemas de engenharia, de grandes obras desafiadoras, de risco. Como é que nós nos preparamos para isso? Tá? Então, eu me lembrei de fazer três perguntas. E eu quero, ao longo dessa apresentação, de alguma maneira, se não responder, eu gostaria de contextualizar essas três perguntas com vocês. A primeira delas é: onde se aprende? Onde a gente aprende a capacitação de poder enfrentar grandes problemas de engenharia? A primeira pergunta me parece lógica, né? E eu tenho ouvido muita discussão de pessoas mais jovens com as quais eu convivo na universidade, saindo da universidade, que sempre postulam essa questão desse conflito entre aprender dentro da universidade ou aprender dentro das empresas. E eu tenho uma posição muito forte sobre isso e eu vou pontuar ela ao longo da apresentação. A segunda é como se aprende. Como é que a gente se prepara para resolver grandes desafios de engenharia? Existe um modelo mental para nos ajudar a fazer isso? E a terceira é quando se aprende. Em que momento da vida profissional a gente aprende a lidar com esses desafios? Então, a apresentação vai ser uma apresentação de três projetos de engenharia, três grandes projetos, e subjacente a essa apresentação está ligado à forma como nós nos preparamos para enfrentar os desafios de grandes projetos do século XXI. Ok? Talvez seja um pouco ambicioso, mas vamos lá, vamos nos divertir junto. Eu vou contar algumas experiências que eu enfrentei ao longo desses anos em três obras que eu reputo como super interessantes. Vou começar com uma obra portuária. Essa obra está concluída. Das 13, digamos assim, aquela que de fato está concluída, e ela traz alguns aprendizados importantes, e a gente pode discutir essas questões de maneira bastante abrangente. Se não, vejamos. A obra de engenharia é um porto, e é um porto construído em Djibouti. Eu me lembro claramente, quando eu recebi o convite para fazer consultoria nessa área, a minha primeira pergunta foi, talvez uma pergunta que vocês saibam a resposta, onde é Djibouti? Que eu não tinha a menor ideia. E a segunda era se Djibouti era seguro. Então, vocês veem aqui o mapa da África, ele está coberto por algumas fotos, e aqui é exatamente a entrada para o Mar Morto, né? Que separa a parte do Oriente Médio da África, e essa entrada é exatamente aonde se situa Djibouti, que é uma cidade-estado que é independente e é segura. Ela fica exatamente entre a Etiópia e a Somália.
Então, uma zona de altíssimo conflito, mas nesse lugar existe uma base americana com 5.000 homens, existe uma base francesa com 10.000 homens, existe legião estrangeira, que é uma coisa que as pessoas nem sabem mais que existe. Existe uma base militar alemã também. Então, é um lugar seguro. E nesse local está se construindo um dos maiores portos do mundo, porque é um grande hub. Toda a navegação que vem da Ásia, ela vem para a Europa, ela vai parar nesse local para fazer um transborde para navios menores, porque os grandes navios pós-Panamá não passam pelo Canal de Suez. Então, uma enorme obra de engenharia feita nesse local na África. E o local de implantação da obra está colocado aqui, vocês podem ver o local do projeto. Tá? É uma cidade, aqui está a cidade de Djibouti, tem um pequeno porto de Djibouti que está nessa posição, indicado perfeitamente na figura, e o projeto assim é lateralmente lateral à cidade, a 2 quilômetros do centro da cidade. Entre as duas áreas não tem nada. E o que é interessante nesse projeto? Essa é a visão geral do projeto, a visão da época de execução da obra. E numa obra portuária, nós nos preocupamos com a plataforma que vai servir de cais e com a área de armazenamento de containers, né, que é o land yard. E nessa obra vocês vejam que tem uma configuração completamente diferente. Em vez de ter uma área de containers em terra, vai ter 2 áreas de containers. Hoje tem 2 áreas de containers, uma em terra e outra no mar. Então, a primeira, que está na parte de baixo da figura, é o land yard, a parte em terra, que está a costa, e aquela lá na frente é o sea yard, aquela que está dentro do mar. E por que essa obra tem esta concepção? Porque, na realidade, se nós olharmos até a tonalidade da água, não sei se vocês conseguem perceber isso, a água fica bem azulada na frente desta área avançada dentro do mar, é porque aí tem um canal natural de navegação. Então, a primeira coisa sensacional foi participar da concepção do projeto, da formação de um conceito de projeto, onde se aumenta muito o custo de implantação, mas, em compensação, não tem custo de manutenção e não tem problemas ambientais de dragagem permanente, porque esse canal de navegação é um canal natural. Então, uma obra que atende a requisitos geotécnicos ao mesmo tempo que atende a requisitos ambientais. Então, é uma obra muito interessante e excepcionalmente desafiadora, né? Porque construir essa área dentro do mar não é uma tarefa simples. E aconteceu alguma coisa neste computador que talvez vocês estejam vendo que é um risco, que se eu produzir eu não tenho a menor ideia de como isso foi feito. Professor, clica o botão na direita. Hein? Vocês estão vendo o risco? Sim. Ele aconteceu, nós vamos conviver com ele. Não me peçam para tirar. Talvez se eu desabilitar da tela e reabilitar na tela, ele desapareça. Sim. Schneid, só volta o slide e ele sai. Vai para o próximo. Só volta o slide e ele sai. Eu achei que ele faria isso, mas ele parece que... Tá certo, não tá aqui. Isto é o problema, isso é do Zoom, não sou eu. Você pode acreditar que isso é do Zoom. Tá? O Zoom, aliás, ele hoje vale mais do que as 5 maiores empresas aéreas do mundo somadas, tá? Para dar ideia da dimensão da importância dele nesse momento. Eu vou lá, se eu me aproximar do land yard que vocês estão vendo aqui, do sea yard, vocês veem assim o desafio de conseguir pensar numa maneira de executar essa construção dentro da água. Tá? Então, tem que ter uma plataforma, tem que ter acesso a essa plataforma e tem que construir todo um ambiente que permita nós lançarmos material e depois criarmos as condições para fazer dar suporte para um porto de containers. Então, o primeiro grande desafio é assim, como se entende a geotecnia dessa área. E aí eu entro no projeto. Porque, na realidade, assim, a gente acabou dentro da universidade e na vida profissional desenvolvendo tecnologias que são tecnologias que se aplicam
para terra, para condições do mar, para condições nearshore e para condições offshore. Então, nós fizemos um projeto, nós desenvolvemos uma concepção com áreas embarcadas, etc., para poder fazer a geotecnia desse local, para poder criar a solução dessa estrutura. Tá? E a solução é uma solução que, digamos assim, ela não traz em si uma característica inovadora, mas é algo que ela não entrou ainda na rotina das nossas obras geotécnicas, que é fazer a compatibilidade de estudos geofísicos com estudos geotécnicos. Isso, para mim, é a grande tendência, e nós temos empregado isso de maneira assim sistemática. Aqui, as duas estratégias são bastante complexas, porque fazer geofísica de qualidade dentro do mar, né, com os geofones flutuando, não é uma tarefa trivial. E a gente assim trabalhou muito no sentido de aprimorar essa tecnologia para dar as informações que nós entendíamos necessárias. Então, essa é uma vista em planta da área de implantação da obra. E, ao ver essa vista, já é o suficiente para nos deixar, digamos assim, desconfortáveis, para não dizer nervosos. Né? Porque vocês notem que tem uma grande escavação, tem um grande canal na parte central da área que vai ser a nossa área de containers. Então, aqui essa escavação é parcial. Nesse lado, ela apresenta um material com uma cor azulada, que é um material de grande contraste, portanto, de maior resistência, e logo depois um material que foi escavado naturalmente, dando a indicação que há um fluxo de água que passa por esse local. Tá? Então, qualitativamente, nós já temos informações importantes com relação a esse ambiente. Essa mesma informação ela pode ser vista em corte. E esse corte, nós temos um corte aproximando os geofones para ter uma espessura de 20 metros de investigação e outra de 40 metros. Então, notem, a cor vermelha é correspondente a materiais argilosos, ele não tem um contraste, baixo contraste, baixa condutividade, então ele é característico de materiais argilosos, então tem uma camada de argila em toda a superfície, tem essa grande escavação central e tem uma variabilidade muito grande de características geotécnicas por essas configurações de cores, o que já indicava também uma dificuldade enorme de cravação de estacas pela heterogeneidade do local. Então, nada nesta obra se apresentou como uma situação, digamos assim, favorável à execução. Ela foi acompanhada de grande dificuldade e a informação geotécnica já dava vistas a isso. Tá? Nós conseguimos avançar com uma solução em rocamento. Então, tem uma ponta de ateu que é lançada em rocamento. O rocamento faz a volta em toda a área do cais. Depois, nós geramos células, fechamos uma série de células e uma draga passou a lançar material arenoso em cada uma dessas células. E esse material arenoso não só dava a configuração do land yard, como ele foi colocado em camadas maiores do que as necessárias, acima do grade de projeto, para que parte dela compensasse o adensamento, o recálculo por adensamento, e parte produzisse uma carga acidental equivalente à carga de containers. Então, tudo colocado com um grande projeto de aterros sobre argilas moles, só que executado dentro do mar. Né? E na frente dessa configuração, vocês vejam aqui, tem o material com o canal natural, e aqui já tem uma grande grua trabalhando. Tá? Essa grande grua, ela se apresenta aqui e ela é super interessante, porque esse é um sistema que, se não foi feito no Brasil, ele foi, digamos assim, desenvolvido e aperfeiçoado no Brasil de uma forma muito eficiente, que é um can't travel. Tu não precisa de uma embarcação de apoio para executar o pier. Tá? Se faz um acesso, se coloca essa grua em cima de uma estrutura, né? E a partir daí a própria grua vai cravando as estacas, que nesse caso são estacas tubulares metálicas, de forma progressiva, se desliza uma estrutura metálica entreliça, e aí a grua caminha e vai sucessivamente executando a solução portuária.
Então, embora a questão geotécnica fosse extremamente arrojada, a questão estrutural também o é. Tá? E aqui tem toda uma engenharia de fundações para a cravação dessas estacas. A outra grande dificuldade é completar esse processo. Existem esforços dessa retroárea que afetam a área do pia. E não pode haver uma ruptura, tem forças horizontais que não podem gerar a ruptura do pia. Tá? E quando o pia é construído, parte da estrutura da retroárea já está pronta e parte ainda está sendo executada. Então, essa análise é uma análise numérica, que é algo que nós, na universidade, também aprendemos a fazer, etc. E aqui está a área portuária, o tipo de ruptura prevista para essa área e tal, e esse mecanismo nos permite calcular os esforços horizontais e os esforços horizontais que vão atuar sobre as estacas e os momentos que vão atuar sobre a estrutura portuária. Tá? Então, aqui está uma configuração horizontal daquela mesma representação. O que a gente aprende? O que a gente aprende com esse projeto? Assim, para mim foi um projeto fascinante. Tá? E existem aspectos desse projeto que eu tenho muito pouca contribuição. Tá? Eu não entendo eu vou começar nessa lista de baixo para cima. Eu não entendo de métodos construtivos. Tá? Embora vejam que o método construtivo do Cantrell, ele tem em si, por si mesmo, uma inovação extremamente interessante, da qual eu não entendo nada. Eu fui um admirador, eu acompanhei isso com interesse. Existe todo um processo de logística que eu também não é a minha área. Existem informações ambientais que devem ser satisfeitas nesse projeto, que também não é a minha área nem de interesse, nem de atuação, nem de conhecimento. Mas existe uma série de pressupostos de entendimento para interferir e trabalhar numa obra dessas, que se refere a assuntos que são assuntos de natureza classicamente identificadas como de natureza acadêmica. Nós precisamos conhecer muito o comportamento de materiais. Nesse caso, o comportamento dos solos de fundação, dos comportamentos dos aterros, de aço, de concreto. E essas são áreas clássicas de comportamento de estudos de mecânica dos solos. Nós precisamos conhecer modelos construtivos para entender fisicamente e modelar matematicamente esses esforços que vão atuar sobre essas estruturas. Existem as técnicas de investigação do meio físico, que é algo que o Brasil avançou muito ao longo desses últimos anos e tem uma diversidade de ferramentas para poder interferir nesses processos. Análise de estabilidade de taludes por modelos numéricos avançados e fundações. Então, vejo que, em função desses condicionantes, existe espaço para uma pessoa que tem uma formação mais acadêmica interferir num projeto de engenharia de alta responsabilidade e de alto risco e de alta demanda técnico-científica. Tá? E, bom, se a gente vai aprender alguns desses assuntos, a gente só pode fazer isso dentro da universidade. Não existe outro espaço para isso. Tá? Eu diria assim, na universidade nós vamos aprender muito pouco de modelos construtivos e de logística, mas o domínio dos conceitos clássicos associados à engenharia civil e à mecânica dos solos, eles têm que ser entendidos e dominados dentro do âmbito universitário. Ok? Então, esse é o primeiro projeto. Espero que vocês tenham curtido essa primeira experiência. E de novo, assim, eu, ao mesmo tempo que apresento ela, eu me desculpo, porque não estou entrando em aspectos específicos de comportamento, embora eu vá fazê-lo numa outra obra, né? Mas é mais uma visão geral de desafios, de projeto conceitual, né? Que estabelece toda uma estratégia de projeto e que é extremamente demandante sob o ponto de vista de engenharia. Ok? Então, essa é a primeira experiência que eu tinha para apresentar para vocês. A segunda experiência, eu não resisti. Notem também, eu vou fazer um comentário que é extremamente relevante, eu não posso me esquecer de comentar isso, por questões, digamos assim, acadêmicas e de postura, eu não vou nominar
ninguém que esteja envolvido nessas obras, nem as empresas, nem as projetistas, nem as empreiteiras, etc. Mas tem um universo, né, de engenharia muito estruturado no Brasil, né, que dá apoio a todas essas soluções. Né? Nós somos uma parte pequena desse processo e eu, por questões assim não só de confidencialidade, mas por questões de rigor, eu preferi não apresentar as empresas que estão por trás de cada uma dessas iniciativas. A outra obra é um aeroporto. É uma solução inovadora, por isso que eu quis trazer ela para vocês, e é algo que nós estamos envolvidos nesse momento, assim, 100% de movimento, que é a obra do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Para quem não sabe, em Porto Alegre. Né? Porto Alegre tem uma limitação. Porto Alegre tem tantas limitações, mas vou falar de uma delas. Porto Alegre tem um grande problema, que é o fato de que a pista do Aeroporto Salgado Filho é uma pista curta. E por ser uma pista curta, não pode haver trânsito de aeronaves, nem em grandes distâncias, nem carregadas, nem plenamente carregadas. Então, isso tem um impacto extraordinário para a economia gaúcha. Então, quando vem um avião em carregamento pleno, ele não para em Porto Alegre, ele para em Santa Catarina e tem que fazer um translado rodoviário para que chegue ao Rio Grande do Sul. Então, era estratégico e necessário que nós ampliássemos a pista de algo em torno de 2 quilômetros para algo em torno de 3,5 quilômetros. E são da pista do Aeroporto Salgado Filho, certo? Primeira imagem é uma imagem mais ampliada. É uma imagem, ela tem alguns aspectos interessantes, relevantes, que eu gostaria de discutir com vocês. Quando a gente trabalha em obras públicas, normalmente a gente trabalha em condições geotécnicas muito desfavoráveis. Por quê? Porque no crescimento do tecido urbano, o que as pessoas fazem naturalmente, é uma questão natural, elas vão ocupando as melhores áreas. E as áreas menos qualificadas, né, sob o ponto de vista de capacidade de carga, elas vão ficando para equipamentos urbanos. E o Aeroporto Salgado Filho é uma condição assim que expressa isso de maneira absolutamente inquestionável. Né? Neste ponto que está no lado direito superior da tela, nós temos a cidade crescendo numa grande colina, com um nível de densificação muito grande. E aqui nós temos, essa colina está toda em solo residual, e aqui nós chegamos exatamente nesse alinhamento, nós chegamos a um solo sedimentar, então a partir desse ponto é um grande depósito de argilas moles, e é nesse depósito de argilas moles que está sendo construída, que está sendo feita a expansão do Aeroporto Salgado Filho. Então, se vocês observarem este alinhamento aqui, este alinhamento é exatamente o alinhamento de ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, ok? Essa área é uma área de baixada, e como ela é lindora a essa área de relevo mais acentuado, a questão é uma questão assim muito complexa com relação ao manejo de água, o sistema de chuvas, as bacias de amortecimento. Então, paralelo à pista, foram feitas grandes bacias de amortecimento para poder lidar com a complexidade de não deixar com que haja qualquer risco de inundação dessa área do aeroporto. Tá? E aí tem as características que vocês já conhecem, comuns a toda a estrutura de um aterro sobre argilas moles. Né? Tem que ser feita uma solução para a argila, né? Alguma forma de ou reforçar ou acelerar os recalques que vão ter numa argila, depois se executa os aterros. Então, aqui nós temos uma área onde está sendo feito o reforço da argila, uma segunda área onde está sendo feito o aterro, e nessa terceira área o aterro está completo, mas tem uma sobrecarga adicional, que é uma sobrecarga para dar um pré-adensamento compatível com as cargas operacionais decorrente do pouso e da circulação do trânsito de grandes aeronaves, certo? Então, essa é a situação, e nós vamos nos aproximar desta área aqui, onde está sendo feito
o reforço de solo de fundações, que é exatamente o motivo pelo qual eu escolhi essa obra, porque esse reforço é algo que eu entendo que seja uma área de interesse nossa, porque ele é aplicado a esta solução, mas é aplicado a uma infinidade de alternativas em projetos geotécnicos em solos sedimentares. Então, quando nós nos aproximamos, está aqui uma outra foto dessa mesma região, aqui está o alinhamento da pista, aqui está a pista antiga, no background lá está a pista antiga, aqui está a área de ampliação, aqui está sendo feito o reforço, aqui o reforço já está concluído com a sobrecarga temporária. E se nós dermos um detalhe aqui, vocês vão ver que este detalhe mostra que nós estamos executando colunas de reforço nesse solo, certo? Vou aproximar um pouquinho mais, aqui dá para ver, acho que bastante bem. Nós temos aqui colunas circulares, né? Vocês podem ver as colunas sendo feitas, existe um grid de colunas, né? Essas colunas são colunas de solo cimento, né? Feito a seco, é Dry Soil Mixing, chama-se DSM, e nós estamos fazendo o reforço de toda essa área com colunas de DSM. Então, o que esses equipamentos fazem? Eles fazem uma escavação com uma hélice e, na medida que a escavação vai ser feita, vai sendo injetado, misturado cimento ao solo natural. E o cimento com o solo natural produz uma reação e nós temos, então, uma estaca de baixíssimo custo com uma mistura de solo-cimento. Ela tem uma rigidez e essa rigidez compensa grande parte dos recalques que teriam acontecido no solo natural pelas cargas permanentes e pelas cargas acidentais, certo? Claro que tem uma série de implicações isso. Uma delas é que, como nós temos uma matriz, uma distribuição de colunas em matriz, a carga vai ser distribuída preferencialmente para as matrizes e não para o solo que está entre elas. Então, há um efeito de arqueamento, o que significa que nós temos que começar o projeto recobrindo essas estacas e colocando uma geogrelha bidimensional para poder distribuir as cargas para as colunas. Tá? Aqui uma segunda foto bastante clara, essa área já terminou, toda a área de reforço aqui já foi feita, todas as colunas executadas, e a máquina progressivamente, ou as máquinas progressivamente, vêm caminhando e executando essa solução em Dry Soil Mixing, certo? Aqui mais uma foto com a mesma característica. Dry Soil Mixing é uma das muitas técnicas de reforço de solos que tem no Brasil. Eu poderia mencionar várias outras, e as várias outras foram também contempladas. Tá? Numa obra dessa natureza não existe uma solução. Nesse caso foram estudadas 3 ou 4 alternativas e se escolheu aquela que dava a melhor relação custo-benefício para as condições da obra. As condições da obra significa compatibilizar o orçamento da obra com os tempos nesta obra em particular. Uma questão fundamental nesta obra, mas em todas as 3 que eu vou colocar, e que, na verdade, é a questão básica de todo o projeto de engenharia, é entender profundamente as características do subsolo, caracterizar bem o subsolo e determinar as suas propriedades de comportamento. Então, aqui é um ensaio de piezocone, a resistência à penetração do piezocone. Foram também feitos ensaios sísmicos, né, de downhole para determinação do G0. Notem que a linha azul é relativa à poropressão, a linha pontilhada representa a poropressão hidrostática, ao passo que a linha azul representa o excesso de poropressão. Então, a partir dessas informações, se determina a resistência não drenada do solo, história de pré-densamento, OCR, se determina a magnitude dos recalques e o tempo de recalques. É isso que vai determinar a solução. Tá? Numa obra que nós temos uma mistura de solo-cimento, um dos problemas é determinar o teor de matéria orgânica, porque ele retarda e inibe as relações
as reações químicas que nos dão a cimentação necessária. Tá? E aí existem dois aspectos. O primeiro aspecto é todo aspecto de projeto, que eu não vou entrar no mérito, e o segundo aspecto é que, quando nós trabalhamos com o reforço solo-cimento, uma das maiores preocupações é com relação ao controle tecnológico desses processos. Então, nós precisamos conhecer, fazer estudos assim aprofundados e cautelosos de dosagem, para que essas misturas tenham a resistência à compressão necessária ao projeto, e depois de acompanhamento, porque uma coisa é fazer a dosagem em laboratório e a outra coisa é fazer o controle das dosagens em campo. Então, aqui tem um estudo dessa natureza, que é o acompanhamento desse processo. A linha em azul é o valor da resistência à compressão simples de projeto. Esse é o valor que estabelecia as condições de contorno do nosso projeto. Nós misturamos uma certa quantidade de cimento para obter este valor de resistência à compressão simples ao final de 28 dias. Então, essa primeira linha representa a resistência ao longo de 7 dias. Uma parte importante, a maior parte das estacas apresenta uma resistência menor que a de projeto. Ao longo de 14 dias, a situação melhora, a mistura vai ganhando resistência. E notem que ao longo de 28 dias, nós logramos obter um valor de resistência à compressão simples que é muito próximo ao de projeto, o que significa que os estudos de dosagem e os processos executivos foram muito bem feitos. Tá? Claro que alguém pode dizer sim, mas essa reação vai continuar depois de 28 dias e a resistência à compressão simples vai crescer. E é verdade. O projeto foi feito para 28 dias, porque a partir de 28 dias se libera a área para começar a colocar sobrecarga, porque as colunas já têm a resistência mínima para começar a resistir às cargas permanentes e acidentais. Ok? Então, uma coisa é projeto, outra coisa é acompanhamento de projeto. Depois haviam discussões interessantes. Por exemplo, é preciso colocar sobrecarga? Porque se nós estamos reforçando o solo com uma mistura de solo e cimento, que tem uma resistência à compressão simples importante, é preciso colocar uma sobrecarga temporária? E a resposta, na minha opinião, sempre foi sim, é preciso. Por quê? Porque, embora os recalques sejam pequenos, eles têm que estar absolutamente estabilizados para a carga permanente e para as cargas acidentais. Então, a gente acompanha a evolução desse processo. A linha vermelha corresponde ao alteamento dos apelos. Num certo ponto, ela chega no nível do grade da obra, depois ela chega no nível da sobrecarga e a gente vai acompanhando os recalques. Note que em todas as etapas de carregamento houve algum nível de aceleração de recalques. Eles estabilizam rapidamente, os valores de recalques não são grandes, nós estamos falando em alguns poucos centímetros, mas seriam o suficiente para produzir patologias no pavimento, o que não é aceitável numa obra de uma pista aeroportuária. Certo? Então, aqui está o acompanhamento. Um segundo exemplo, né, nós estamos acompanhando isso, essa obra está acontecendo, essas fotos que vocês viram foram fotos tiradas esse mês, tá? Mas ela enseja também uma outra questão que está associada aqueles meus questionamentos iniciais. Tá? Nós não tínhamos, ou eu não tinha, nenhuma experiência com relação a técnicas de tratamento com dry soil mixing, eu particularmente. Esses equipamentos que foram utilizados nessa obra são equipamentos que chegaram no Brasil em 2015, salvo engano, um ano mais, um ano a menos. E nós usamos pela primeira vez esse equipamento, a primeira vez que ele chegou no Brasil, a meu conhecimento, ele foi usado no aeroporto Salgado Filho. Nós tínhamos uma primeira experiência que nós estamos ampliando nesse momento. Então, assim, nós estamos trabalhando com inovação, a gente está aprendendo ao longo do processo e isso é formação continuada. O que nós aprendemos na universidade, seja em nível de graduação, seja em nível de mestrado ou doutorado, não é suficiente. Por quê? Porque hoje as tecnologias avançam de uma maneira
tão rápida e tão importante. Então, eu estou continuamente aprendendo e as técnicas de reforço, de tratamento de solos que são aplicadas no Brasil, todas elas, para mim, são inovadoras. Né? Pode ser DSM, pode ser Ring Track, pode ser, enfim, algumas técnicas que não são nem novas, mas que a gente está aprendendo porque não ganhou experiência, não acumulou experiência, como adensamento com sistemas de vácuo. Então, tem uma série de alternativas tecnológicas que nós somos obrigados a acompanhar com formação continuada para dar suporte a esse tipo de projeto. Ok? Então, essa foi a segunda obra. E a terceira, quem cansou, eu diria assim, ó, fique mais um pouquinho conosco, porque é um assunto muito relevante, muito instigante e atual. Né? É um assunto que, digamos assim, além do Covid, é um assunto que balançou as estruturas brasileiras, que está associado a rupturas de barragens de rejeitos. Tá? Então, a terceira obra que eu escolhi não é uma obra em particular, ela é para discutir essa questão num plano mais abrangente, né? E discutir essa questão num plano abrangente, mas num plano muito científico também, né? Tentando responder essa questão de por que as barragens de rejeito rompem. Eu, por dever de ofício e por interesse, eu acabei acompanhando na mídia, ao longo desses anos, todas as discussões que foram feitas com relação à barragem de rejeito, especialmente na mídia nacional, não na mídia profissional, e eu fiquei extremamente frustrado com aquilo que eu ouvi, porque, no meu entendimento, não foram abordados aspectos básicos que tinham que ser de conhecimento do público em geral. E vocês, que são um público super especializado, que são um grupo de engenheiros, eu vou provocar vocês também com algumas questões, né, para abrir a discussão e depois tentar encaminhá-la. Claro que é uma discussão muito abrangente, muito demandante, e eu vou tocar só em alguns aspectos muito particulares com vocês. Tá? Nós passamos por duas experiências, a experiência de Mariana, que eu profissionalmente acompanhei de uma forma muito intensa, e depois a experiência de Brumadinho. Tá? A barragem de Brumadinho, a famosa barragem de Brumadinho, que rompeu em 2017, 18, está aqui ela, está aqui a barragem antes da ruptura, essa era a barragem. Aqui tinha uma barragem Lindora, que é uma barragem de água, e aqui uma pera ferroviária que foi invadida quando da ruptura da barragem de Brumadinho, e eu tenho certeza que vocês acompanharam essas imagens na mídia. Tá? E eu vou colocar as imagens que a mídia apresentou para discutir o primeiro ponto. Né? Tá aqui a ruptura da barragem. E quando eu olhei essa ruptura da barragem, minha primeira reação foi: eu não tenho condições de trabalhar nessa área, dar qualquer resposta nessa área de conhecimento. Por quê? Porque, claro que ela deveria funcionar, mas parece que não quer funcionar. A velocidade... Meu vídeo não vai funcionar, é uma pena. A velocidade com que essa barragem rompe, ela é efetivamente extraordinária. Ela rompe muito rapidamente. Tá? E não só ela rompe muito rapidamente, durante a ruptura, ela acaba envolvendo toda a massa de solo em questão de alguns minutos. O que é realmente questão de menos de alguns minutos, em questão de menos de um minuto. Então, eu comecei a me dar conta, minha primeira reação foi: eu não consigo reproduzir a cinemática de ruptura desta barragem. Não pela velocidade, mas pelo volume. O volume todo colapsa de uma maneira, de um momento para o outro, e todo quase como um bloco único. E o que a gente conhece de rupturas de barragens, o que a gente modela de rupturas de barragem construídas a montante, não é isso. Né? A gente modela um fenômeno que a gente chama de ruptura progressiva. Existe uma ruptura localizada e depois, gradativamente, ela progride, caminhando em direção de montante da barragem. Tá?
Depois, quando isso foi objeto de um grande estudo, de um grupo de especialistas, etc., e a gente acabou identificando que, embora tudo aconteça muito rapidamente, realmente ela lembra uma ruptura progressiva. Então, aquilo que a gente tem como conhecimento, ele parece, de fato, se aplicar a este problema, apesar do primeiro momento isso não acontecer. Agora, a primeira pergunta que apareceu na mídia brasileira era assim, quais eram os níveis de responsabilidade? E subjacente a essa pergunta era entender se esses níveis de responsabilidades eram atribuídos à falta de competência das empresas brasileiras que trabalhavam na área de mineração. E o que faltou à mídia dizer foi ressaltar para a sociedade que o acidente de Mariana e depois do acidente de Brumadinhos, eles não são acidentes únicos. Em 2004, nós temos esse grande acidente ilustrado aqui, que é o acidente da barragem de Mont Polley, no Canadá, e que é um acidente que tem um impacto ambiental maior que os acidentes de Mariana e de Brumadinho. Não houve tantas fatalidades, mas o impacto ambiental foi extraordinário. E antes de Mont Polley, rompeu uma barragem na China. E antes da China, morreu uma barragem na África do Sul. E antes da África do Sul, rompeu uma barragem na Rússia. E isso tem acontecido periodicamente com a frequência de uma grande ruptura por ano. Então, definitivamente, esse ano que passou, o ano de 2019, rompeu uma barragem uma barragem na Austrália, rompeu primeiro uma barragem em Israel, depois rompeu uma barragem na Austrália, depois rompeu uma barragem no México e finalmente rompeu uma barragem na Rússia. Então, de novo, 4 grandes acidentes, talvez não na proporção desses, mas 4 acidentes importantes, 2 deles em áreas que têm grande problemas de manejamento de water management, porque são áreas que têm deficiências hídricas, que é o caso de Israel e o caso australiano. Essa é uma foto da Samarco, da ruptura da Samarco no Brasil, e essa grande área que está aqui representada é justamente a área onde antes estava o reservatório, e ao fundo existe uma pequena lâmina d'água, que é uma segunda barragem maior que essa, que é a barragem Irmã, que é a barragem de Germano. É impressionante. Então, a questão da ruptura das barragens, esse é um dado do Santa Marina, que eu achei fabuloso, a compilação dele. Do lado direito é o volume de rejeito que é lançado no ambiente, e do lado esquerdo é o número de mortes, de 1910 em diante. Então, o que nós estamos vendo é que o volume que é lançado no ambiente é crescente. Embora o volume lançado no ambiente esteja crescendo com relação ao volume de material armazenado. A gente armazena muito mais material, mas não consegue impedir os grandes acidentes. E nós estamos vendo um crescimento exponencial do impacto ambiental produzido por essas grandes rupturas em termos de volume. E estamos vendo exatamente o mesmo padrão quando analisamos esse comportamento em termos de perdas de vidas. Então, existe um problema. O problema não é brasileiro, como vocês podem ver caracteristicamente nessa figura, mas é um problema das sociedades, é um problema internacional que está associado à questão de exploração de minério e depois de armazenamento de rejeitos. Outra questão importante que eu acho que vale a pena pontuar é que essas rupturas não estão acontecendo em pequenas barragens, em barragens que não há conhecimento acumulado. Elas estão acontecendo nas maiores e mais importantes mineradoras internacionais. São mais de 240 acidentes, vários deles nesses últimos anos, numa média de 4 acidentes importantes por ano. Tem forte impacto na indústria, tem forte impacto socioeconômico e ambiental, e exigiu, nesses últimos anos, uma reformulação inteira das normas internacionais para lidar com esse problema. Ok? Por que esse problema acontece? Existem várias visões. A minha visão em particular é que essas barragens, elas assim, com os problemas de licenciamento ambiental, as barragens foram crescendo em altura.
não tem novas áreas licenciadas, nós fomos crescendo, fazendo com que as barragens crescessem em altura. E chegou um ponto que elas transcenderam a nossa capacidade técnica de avaliação. Algo muito parecido, se vocês me permitem a metáfora, algo muito parecido com o Covid. Né? A gente acompanhou na mídia a incapacidade da área médica de saber exatamente como nós devemos nos comportar frente à pandemia. E nessas barragens é a mesma coisa. Nós temos uma dúvida, um problema de entendimento de fenômenos, e essa falta de entendimento conceitual científico acabou comprometendo a segurança dos nossos projetos. Minha visão muito particular, ok? Claro que existem inúmeras barragens que estão bem construídas, né? Várias delas vão passar por processos de descaracterização, porque a norma brasileira não aceita mais a existência de barragens construídas pelo método de montante. Mas eu trouxe algumas fotos para dizer, olha, nem tudo é problema, existem inúmeras barragens no Brasil que estão muito bem construídas, e não são inúmeras, são centenas de barragens no Brasil bem construídas e operando adequadamente. Aqui estão alguns exemplos. Né? As barragens que romperam são as barragens que têm esta configuração, são barragens construídas a montante. Nós temos duas alternativas de construção. As barragens de jusante, nós fazemos um grande dique, que é o dique de contenção dos rejeitos que são lançados no reservatório, mas existe internacionalmente uma segunda alternativa, que é construir uma barragem chamada de montante. É feito um dique de alteamento, tá? É lançado um material no reservatório. Quando o material chega na cota do dique, que não permite mais o lançamento, aí são feitos pequenos alteamentos a montantes. Cada estrutura dessa é um novo dique. Só que notem que esse dique agora, que é o dique de alteamento, está apoiado no rejeito acumulado no reservatório. Certo? Então, o comportamento da barragem passa a ser função do comportamento do material de fundação, que é o próprio rejeito, nessas estruturas que são alteadas a montante. E aí a pergunta é a seguinte: o que aconteceu? O que acontece? E a resposta a essa pergunta, claro, sob o ponto de vista de projeto, sob o ponto de vista de entendimento de mecanismo, é uma resposta absolutamente acadêmica. Né? E quem está dando essa resposta são pesquisadores ao longo de todo o mundo. Então, nós teríamos que falar aqui, eu não quero matar vocês com isso, mas também, pela primeira vez, eu vou entrar em alguns aspectos conceituais, nós teríamos que entrar em teoria de estado crítico. E aqui é um espaço que todos nós conhecemos, né? Um espaço tensão cisaliente por tensão efetiva, há uma envoltória de ruptura colocada aqui, e esse espaço é apresentado também sob o ponto de vista de variação volumétrica. As tensões efetivas colocadas contra a variação do índice de vazios, em escala normal e escala log. Simples, é algo que nós dominamos, nós conhecemos, todos nós aprendemos isso dentro da universidade. Então, se eu tenho um ensaio, se eu tenho ensaio e parto de um certo nível de tensões, no caso, uma tensão baixa, ele é um material que é contrátil, ele gera excesso de poro-pressão quando rompe não drenado, ele caminha em direção envoltória. E no espaço do índice de vazios, como ele é não drenado, não há variação de índice de vazios. Eu tenho uma variação de tensão efetiva com relação à variação do índice de vazios. E o ponto sai do seu estado inicial e vai para o estado final, que é a linha de estado crítico. Então, vejam, se eu conheço essas linhas, eu conheço tudo a respeito do material, porque eu sei o seu ponto inicial e eu sei de que maneira ele vai variar, de que maneira ele vai se comportar quando eu fizer um ensaio. Ou seja, se eu tiver um outro nível de tensões aqui, eu gero uma outra trajetória que vai determinar a envoltória de ruptura, na qual o elemento é não drenado, portanto não há variação de índices vazios e ele vai chegar em estado crítico. Então, notem, eu tenho o estado inicial dado pela curva azul e tenho o estado final dado pela curva vermelha. Então, o solo sai de uma condição e chega em outra. Ele sai de um estado de tensões cisalhando e chega em outra.
por que então que esse solo sofre liquefação? Porque quando eu chego na curva de estado crítico, eu tenho um estado de tensões normais associado a um estado de tensões cisalhantes. Esse material pode romper, mas por que ele perde completamente as tensões efetivas e troca de estado? Ele sai do estado sólido para o estado líquido. E a razão é uma razão muito simples. É porque essa curva de estado crítico, que está em todos os livros, como sendo uma linha reta, ela não é uma linha reta, ela é uma curva. Ela é curva. Então, vejam, eu tenho um ponto nesse estado inicial. Eu posso comprimi-lo isotropicamente, ele vai encontrar diferentes estados. Se eu cisalhar ele com esse nível de tensões, ele vai encontrar a linha de estado crítico. Se eu cisalhar no segundo linha de tensões, ele vai encontrar a linha de estado crítico, mas perdendo, afastou. A linha de estado crítico se afastou da linha de compressão isotrópica. Mas se eu estiver nesse estado, ele não encontra a linha de estado crítico. E ele perde toda a sua resistência. Ele tem uma grande perda de resistência pós-pico, representada aqui em azul, e ele eventualmente não chega nem a um valor de tensão residual. Ele perde toda a resistência ao alinhamento pela curvatura da envoltória. Mas será que os nossos rejeitos têm esse comportamento de uma linha de estado crítico curva? A resposta está aqui. Ó. Esse é um trabalho feito por inúmeros pesquisadores. Isso foi publicado por mim junto com o Matthew Coop, um colega pesquisador. Participam desse esforço vários pesquisadores da URGS, e essas linhas são linhas de estado crítico de rejeitos brasileiros e internacionais. Existe uma linha aqui que é retilínea, mas com esta exceção, todas as outras apresentam um comportamento fortemente curvilíneo. E é isso que explica o potencial de liquefação e a razão desses rejeitos, quando cisalhados, saírem do estado sólido e trocarem de estado para o estado líquido e num fenômeno que nós determinamos por liquefação. Sendo que esse fenômeno é determinado pela compressibilidade do solo e o consequente aumento de poropressão e redução das tensões efetivas. Então, nós finalmente conseguimos entender o fenômeno. E aí nós começamos a desenvolver modelos construtivos que permitem com que a gente faça previsões mais adequadas. No Brasil, um dos modelos mais conhecidos, é um modelo realmente muito interessante, é o modelo de Northsand, desenvolvido pelo Jeffers e colaboradores. Mas o próprio modelo de Northsand, no primeiro momento, apresentava uma linha de estado crítico linear, e agora eles já incorporaram a não linearidade à luz desse conhecimento que vem sendo acumulado ao longo em particular, dessa última década. Então, pessoal, assim, ó, de novo, entra na questão de formação permanente. Eu comecei a trabalhar nesses rejeitos, a estudar esses rejeitos, algo como há 20 anos atrás, e a primeira coisa que eu entendi é que poderia haver um problema de liquefação, que a gente chama de liquefação estática, em barragens de rejeitos. O Brasil não estudava isso, quem estudava era o primeiro mundo. Não o primeiro mundo, o mundo que está em áreas onde há intensa atividade sísmica, que não é o nosso caso. Então, nós tínhamos que correr atrás, entender o que era um fenômeno de liquefação, entender que um fenômeno de liquefação estático é diferente de um fenômeno de liquefação cíclico ou sísmico, e aí começar a desenvolver e aprimorar e entender esses modelos construtivos que nos permite trabalhar nessas áreas. E isto é desenvolvido dentro das universidades. E esse é o motivo pelo qual uma pessoa com meu perfil, que é um perfil acadêmico, acabou se envolvendo em projetos, porque há necessidade de desenvolvimento tecnológico, científico-tecnológico, dentro das universidades ou das universidades com o setor produtivo, com o setor industrial, para dar resposta a essas questões. E a gente tem que estar permanentemente estudando num processo contínuo de formação para poder dar conta desses novos desafios. Tá? Então, veja assim, ó, eu acho que as universidades estão dando uma resposta muito importante à indústria
no que se refere a rejeitos de liquefação. Agora, vale a pena também não resistir a fazer isso no momento que nós estamos conversando, né? No momento que nós estamos conversando, vou passar e vou voltar, no momento que nós estamos conversando, me permitam, desculpe, as universidades estão trabalhando no sentido de desenvolver conceitos ligados ao potencial de liquefação, tá? Mas as universidades estão desenvolvendo uma proteína, que é a IKA, que inibe processos inflamatórios com produtos naturais. Está desenvolvendo, a partir do abacaxi, a bromelina, que é um analgésico, uma morfina, mas um analgésico natural. E está desenvolvendo as vacinas do Covid, que é o que vai nos tirar dessa encrenca. A Fiocruz está trabalhando nisso, clínicas, o Albert Einstein. São esses ambientes de estudo que nos permitem contribuir na solução desses grandes problemas da ciência contemporâneos e também da engenharia. Então, como conclusão, foram 3 exemplos de obras de engenharia trabalhados de maneira diferente e com viés digamos, de abordagem um pouco diferente. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham assim achado interessante, né? Eu fico à disposição para dúvidas, para perguntas, para a gente discutir o assunto. Algumas das pessoas que estão conectadas entendem mais de alguns desses assuntos do que eu, né? Mas eu ressalto que, subjacente a essa apresentação, eu gostaria de responder essas 3 perguntas singelas. Aonde a gente aprende a resolver grandes problemas? Só pode ser nas universidades, não tem outro lugar, né? Nas universidades, se nós não tivermos conhecimentos teóricos sólidos, a formação em ciência de materiais, o entendimento de modelos construtivos, nós não teremos capacidade de dar respostas à sociedade, a esses desafios de grandes obras de engenharia, tá? Só isso é suficiente? Não, a experiência vem a reboque, mas engenharia não é bom senso. Engenharia é conhecimento formal acima de qualquer coisa. E esse conhecimento, existe uma oportunidade única para entendê-lo, que é dentro das universidades. Como a gente aprende a resolver? A gente aprende a resolver metodologia científica. Metodologia científica, aquilo que a gente usa para fazer uma pesquisa, é exatamente o mesmo processo que a gente usa para resolver um grande problema de engenharia. Então, o treinamento continuado que a gente faz, tá? Seja numa universidade, seja a nível de mestrado, doutorado, ou indo para congresso, etc., a gente vai mimetizando uma forma de pensar, que é o pensamento racional, o pensamento científico, que é o fundamento básico para nós podermos enfrentar qualquer um desses grandes desafios. E, finalmente, quando a gente aprende, pessoal, sempre, não tem outro jeito, tem que trabalhar em formação continuada. Algumas das pessoas que estão conectadas, é interessante, algumas pessoas que estão conectadas aqui têm conhecimento, domínio absoluto de tudo que eu estou dizendo, mas elas pararam para me ouvir e para discutir esses aspectos. Eu vou em congressos de engenharia e encontro os maiores projetistas, os maiores consultores nesses projetos, nesses congressos. É porque eles não têm nada para fazer? Não, é porque eles entendem que a formação permanente é a chave na solução de todos esses grandes problemas. E a gente tem que estar muito ligado nisso, certo? Então, essas eram as minhas considerações, tá? Algumas coisas interessantes, como o domínio desses processos de liquefação e todos os outros elementos que eu abordei ao longo dessa palestra. Espero que vocês tenham gostado, era isso que eu tinha para apresentar, e eu fico à disposição de vocês para conversar, para questionamentos e o que mais, que qualquer assunto que vocês queiram abordar comigo ou com os colegas que estão assistindo. Muito obrigado. Ok, então, agradecemos a excelente palestra do professor Schneider. Professor, o senhor pode acessar também ali o chat para verificar as perguntas, mas eu fiz algumas, separei algumas, tem uma chuva de perguntas, na verdade. Então, se quiseres que eu comente, mas se quiseres ler a pergunta e responder a cada uma, pode ficar à vontade também. Mas como tu estavas vendo isso, enquanto eu faço isso, como tu estavas vendo isso, tu não queres
Posso fazer a orientação? Então, da pergunta? As perguntas. Eu vou escrevendo elas aqui. Digamos assim, foram perguntas que apareceram mais de uma vez, etc., que nesse sentido pode ser interessante. Exato. Vou começar pelo início aqui, o pessoal foi perguntando. Qual o maior aprendizado da obra portuária apresentada? Acredito que de Djibouti, né? Qual o maior aprendizado da área portuária? Na verdade, assim, uma das questões interessantes e que é algo que a gente vai aprendendo é o fato de que os problemas, eles de alguma maneira, eles englobam a mesma lógica de solução. Tá? Os modelos que a gente usa para resolver um problema numa plataforma de petróleo, numa obra portuária ou numa instalação em terra, eles são os mesmos. Mudam, às vezes, as complexidades, sejam elas do ponto de vista tecnológico, porque fazer uma investigação dentro d'água é muito mais difícil que fazer uma investigação em terra, e mudam as solicitações, que eventualmente são solicitações de outras ordens de magnitude. Tá? Numa obra portuária, há o domínio, a prevalecência de esforços horizontais. Tá? Então, a gente tem que, nas obras convencionais em terra, de edificações e tal, a gente se preocupa mais com os esforços verticais. Numa obra em água, o que acontece é que nós temos mais a combinação de esforços horizontais com momentos importantes. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem que adaptar a nossa lógica, não a nossa lógica, tem que adaptar o nosso senso de ordem de grandeza das cargas atuantes. Mas os desafios são muito parecidos. Tá? Então, o conjunto de ferramentas que eu uso quando eu tenho que me envolver numa obra portuária é o mesmo conjunto que eu me envolvo numa obra em terra. O conjunto de elementos que eu usei para fazer uma análise crítica daquela obra em Djibouti não é diferente do que eu uso para uma barragem dessas. Tá? Claro, lá nós tínhamos um problema de um aterro sobre solos moles. Bom, então isso me leva ao modelo Can-Clay. Bom, em barragens eu tenho um problema que é ligado à liquefação. Bom, então o modelo Can-Clay é o mesmo modelo, mas ele foi adaptado para resolver um problema de strain softening. Mas a base não é muito diferente. Tá? Então a lógica, o método científico é o mesmo. Toda a estrutura lógica que a gente usa de análise crítica do problema é o mesmo. Tá? E claro, sempre com uma pitada de experiência. A gente vê uma obra, vê duas, vê três, e a gente passa a ganhar um nível de experiência que nos permite identificar mais rapidamente as condições de contorno que são definidoras do problema. Tá? Mas a experiência é uma coisa que a gente vai ganhando ao longo da vida. E o domínio dos conhecimentos científicos necessários ao enfrentamento desse problema, eles começam mais cedo. Eles começam na universidade. A gente vai adaptando as duas coisas. Certo? Mas a lógica é a mesma. Maravilha. Professor, o Everton Fonseca pergunta também se foram empregados geossintéticos nessa obra. Na verdade, assim, nós empregamos geossintéticos em praticamente todas as obras. Né? Geossintéticos é uma dessas tecnologias que revolucionou a engenharia. Né? Talvez uma das grandes evoluções é o uso de geossintéticos. E uma das novas revoluções vai ser a química de geomateriais, o reforço de geomateriais. Eu mostrei uma obra de reforço que é um princípio de uma história que está começando agora. Ela vai ter inúmeros desdobramentos. Mas geossintéticos é uma área assim, que ela foi em todas as obras que eu mostrei, nas 3 obras, alguma coisa existe em relação a geossintéticos, alguma aplicação. Né? E algumas dessas aplicações são interessantes e eu coloco, e eu não tenho resposta. Tá? Por exemplo, nós vamos pegar uma barragem dessas. Quando nós fazemos uma barragem, nós temos um passivo ambiental. O passivo ambiental do processo de exploração de minério é a barragem de rejeitos. E aquela barragem vai ser usada durante o processo de operação, de lançamento de rejeitos, mas depois ela vai ficar na natureza o resto da vida. Ela tem que ter um fechamento, e esse fechamento tem que garantir as condições
de estanqueidade e as condições de estabilidade, a bem da verdade, para a eternidade, né? Porque o material que está lá é um material contaminado e não pode não pode haver uma contaminação no meio físico, tá? Então, esse é um desafio. Nota que nós estamos em presença de grandes mudanças ambientais. Os níveis de chuva aumentam permanentemente, né? Então, aqueles drenos que são projetados, aqueles sistemas de drenagem que são projetados para uma condição, daqui a 100 anos pode estar trabalhando numa outra condição, tá? E eu lembro isso porque eu lembro de geossintéticos, tá? Qual é a estabilidade desses geossintéticos em ambientes com alguma química importante, né? Qual é a garantia que nós temos que esses geossintéticos não vão comatar ao longo de um período de 100 anos, ao longo de um período de 1000 anos, ao longo de um período de recorrência de 10.000 anos? Então, nós já respondemos muito bem ao processo mecânico de desempenho desses geossintéticos para obras com as quais nós estamos trabalhando. E existe uma outra área, que é uma área de pesquisa que tem que ser respondida e tem que ser muito bem entendida, que é o desempenho desses elementos a longo prazo. Então, por exemplo, geossintéticos, quando são usados em liners, em barreiras de contenção, em sistemas de drenagem, qual é a vida útil desses materiais sem que haja um comprometimento de desempenho. Certo? Perfeito. Tem uma chuva de perguntas referente à obra do aeroporto, naturalmente, né? Então, bom, posso falar várias aqui, mas o pessoal está muito curioso sobre as características, né, do DSM, né, espaçamento, teor de cimento, se teve adição, né, nos cimentos, qual a especificação desse cimento, algum tipo de aditivo empregado. Então, tem uma série de perguntas, eu acho que, para não ficar citando uma por uma, de repente a gente pode informar de uma forma diferente, à vontade. Eu vou abordar realmente de uma maneira bem geral. Eu pensei que a pergunta ia ser a seguinte: o que termina antes, a obra do aeroporto ou o Covid? Porque o aeroporto hoje está parado. A questão da obra é que a obra ela tinha repercussões sobre a operação do aeroporto, e isso é que tirou o sono de todo mundo. E agora o aeroporto quase não tem, o funcionamento do aeroporto está muito aquém da sua capacidade. Espero que o Covid nos libere antes do final da conclusão da obra. Mas essas respostas, essas perguntas todas, elas ensejam a mesma resposta. As colunas normalmente têm dimensões mais ou menos padronizadas de 80 centímetros. A escavação foi feita uma investigação geotécnica super cuidadosa, para otimizar o projeto. Embora seja um aterro sobre argilas moles, há variações muito grandes no substrato residual da pista. Então, o comprimento das estacas varia muito. Nós identificamos isso na fase de investigação, o que significa que nós tínhamos que trabalhar muito com investigação geotécnica para determinar os quantitativos. E o sucesso, aí eu respondendo a pergunta de vocês, o sucesso de uma obra dessas é justamente um estudo muito detalhado de dosagens, que tem que começar muito antes da obra. Então, fazer um estudo muito cuidadoso de dosagens e tal, para otimizar os projetos, e depois fazer um acompanhamento muito cuidadoso em campo, né, para ter certeza que os padrões estabelecidos em laboratório estão sendo representados nas misturas de campo. Então, foram retiradas amostras contínuas dessas colunas. Né? E a outra coisa, claro, sempre tem um viés acadêmico nas coisas que eu me envolvo, mas é um viés, não é acadêmico no sentido de responder uma questão acadêmica, é no sentido de otimizar esses processos. Então, na verdade, assim, além da obra, nós estamos fazendo monitoramento dos recalques, para ver o quanto realmente essas colunas recalcam, de que maneira elas recalcam. Nós estamos fazendo o acompanhamento por piezometria. Tem vários piezômetros instalados para ver como se distribui o excesso de poropressão entre o solo e as colunas.
e tem várias células de cargas colocadas sobre as colunas e sobre o solo, para tentar identificar o quanto de carga está sendo transferido diretamente à coluna, que é um elemento rígido, e quanto está sendo transferido ao solo, que vai, por consequência, deformar e arquear o material, o solo de fundação, etc. E com isso a gente vai tentar no futuro, isso é banco de dados para, no futuro, refinar os processos de projeto. Então, numa obra dessa tem um conjunto de preocupações, que são a que vocês externaram, que são preocupações de natureza tecnológica, e tem um conjunto de preocupações que são de natureza científica, dos métodos de cálculo que dão suporte a esses elementos, com espessuras mínimas, com espessuras de arqueamento, etc., que a gente está verificando para saber se, de fato, elas estão funcionando conforme o projeto e conforme o conhecimento diz que vai funcionar. Tá? Então, tudo isso está contemplado. Ótimo. Professor, tem mais algumas referentes à obra do aeroporto, né? Como foi feita a coleta das amostras? Acho que um pouco mais específicas, algumas perguntas sobre as colunas, né, em si, para análise de resistência à compressão simples. Também tem algumas perguntas sobre o efeito Tibatorioff, né, das colunas laterais. E sim, tem várias outras aqui, mas vamos por essa aqui por enquanto. É legal, tem algumas coisas, por exemplo, que, embora eu tivesse algum conhecimento acadêmico, né, de entender dos métodos de projeto, já ter estudado eles, etc., existem algumas soluções técnicas que eu desconhecia, fui revê-las à luz do projeto. Tá? Então, uma das preocupações que a gente começou a estudar era, e as estacas laterais, como é que elas se comportam? Tá? Porque, claro, tem um talude, ela está segurando um talude, e as estacas laterais têm um desnível, e esse desnível gera um efeito Tibatorioff. Então, uma das soluções que a literatura internacional traz é que as estacas externas, elas são secantes, são feitas 3 colunas secantes, tá? De tal forma que ela não atue como um elemento único, ela ganhe rigidez transversal às solicitações do aterro assimétrico. Tá? E isso nós utilizamos no projeto. Tá? Eu não tenho uma comprovação, a gente não consegue modelar isso de maneira muito adequada, tá? Embora a modelagem tenha sido feita tanto no sentido de métodos analíticos quanto de métodos numéricos. Mas existem algumas soluções técnicas também para dar conta desse processo. Tá? Então, efeitos Tibatorioffs realmente são importantes e a gente lida com esses problemas de acordo com a prática internacional com estacas secantes. Tá? Essa é uma solução. Resistência à compressão simples é fundamental, tem que ser acompanhada. A gente desenvolveu, as empresas desenvolveram uma tecnologia muito adequada para fazer essas misturas solo-cimento, né? E a gente fez estacas testes, várias estacas testes, nas quais nós fazíamos a estaca, nas quais nós tiramos material de diferentes profundidades. Existem uns buckets, umas técnicas especiais para fazer a retirada de amostra. Depois levamos para o laboratório para resolução. Nós exumamos várias colunas, nós sacamos a coluna inteira do solo, escavando, né, na área teste, verificar a conformidade da coluna, para verificar a sua rigidez. Então, foram feitos vários procedimentos para garantir que aquilo que nós estávamos estabelecendo como premissa de projeto efetivamente acontecia no campo. Então, não vai se começar uma obra de uma barragem sem fazer um aterro experimental. Não vai se começar uma obra de um aterro numa área portuária sem fazer esse aterro experimental. Não vai se fazer uma obra de reforço de fundações sem fazer um campo no qual se avalie em todas as condições de contorno e se verifique que o desempenho projetado realmente pode ser aferido ou atingido em projeto. Tá? Então, tudo isso é preocupação que a gente deve ter numa obra dessa natureza. Bom, professor, tem uma mais específica do Fred, está aqui, está olhando aqui na telinha, ali embaixo, o Fred. Como se determina a quantidade de cimento injetado no DSM, né? Uma das perguntas, aí o Thiago também pergunta, né? A partir dos ensaios de campo, qual foi a resistência não drenada encontrada lá no solo do aeroporto?
acho que essas duas são as principais para finalizar a parte, né, do aeroporto. Depois a gente volta para as perguntas, né, referente ao último tema de barragem. Tem um elemento que eu não comentei no Aeroporto Sagrado Filho, me lembrei agora por ocasião das perguntas, que eu deveria ter comentado porque ele é fundamental, porque ele acrescentou complexidade à obra e a gente entender como na nossa área é importante ter planejamento urbano. Tá? A obra do Aeroporto Sagrado Filho ela vai ser em rampa. Eu acredito que poucos de vocês tenham visto alguma obra de aeroporto em rampa. Tá? As pistas são retas, são planas, e a obra do aeroporto vai ser em rampa. E o motivo pelo qual ela vai ser em rampa é porque nós criamos obstruções físicas na área de trânsito de aeronaves. Existe à frente da pista, na área edificada da cidade, alguns elementos que são muito altos e eles entraram nas cotas de trânsito aéreo. Como não dá para tirar esses elementos porque eles já estão lá, então o que foi feito foi elevar a pista. A pista cresce em rampa. Na medida que a pista cresce em rampa, mudam as cargas ao longo da pista. Tá? Então a densidade das estacas varia conforme o nível de carregamento. No final da pista, onde as cargas são maiores, as estacas são mais próximas. E no começo da pista, onde as cargas são menores, porque a espessura de aterro é menor, as estacas são um pouco mais afastadas. Tá? Então, um detalhe super importante. Que mais? Estão perguntando sobre também aqui, após a execução das estacas, como foi encarado o problema de definir CV e CH. Aí entra a geotecnia mesmo. Né? Qual era a resistência não drenada que alguém perguntou? Clássica, não pode ser mais clássica, de livro. Né? SU crescente com a profundidade numa argila que é predominantemente normalmente adensada. Abaixo da argila normalmente adensada tem uma argila pré-adensada. Esta foi objeto de uma discussão interminável, porque saber se ela tinha que ser reforçada ou se ela podia ser mantida. Tá? Então, aí foram feitos muitos ensaios de peso-cone para determinar a pressão de pré-adensamento e para determinar o CV e o CH do solo, para saber o quanto elas iriam adensar e quanto tempo demorariam para adensar. Né? Essa segunda camada não foi tratada na sua espessura completa. Então, isso realmente é uma preocupação geotécnica muito grande e em áreas de argilas moles, a investigação geotécnica ela é dominada por duas ferramentas, ensaios de peso-cone e ensaios de adensamento. A solução é muito calcada nesse par de ensaios de peso-cone com ensaios de adensamento. Por quê? Porque este par nos dá todas as informações geotécnicas necessárias de projeto. Ela me dá resistência não drenada, ela me dá tensão de pré-adensamento, ela me dá, por consequência, o ACR, ela me dá o CC do solo, a compressibilidade, e me dá o CVH, o CV e o CH, o coeficiente de adensamento. Portanto, eu tenho todas as informações desses dois ensaios. Mas eu gostaria de ter mais ensaios? Claro que sim. Né? O VANI pode entrar nesse jogo porque ele melhora a minha capacidade de determinação de resistência não drenada. O Trexel pode entrar em condições muito particulares, se eu quiser modelar melhor a obra. Né? Mas esses dois ensaios se constituem nos elementos mínimos necessários à solução de um projeto geotécnico sobre depósitos de argilas móveis. Pegando o gancho aqui nessa resposta, professor, o João pergunta: os aterros do aeroporto foram instrumentados para o monitoramento futuro e análise de comportamento previsto em projeto, a partir de instrumentação? Sim, sem dúvida. Na verdade, a instrumentação ela funciona, digamos, ela tem duas finalidades. Agora vou dar uma resposta, não só uma resposta acadêmica. Ela tem duas finalidades. A primeira finalidade é acompanhar o desempenho da obra, né, para ver se está tudo ocorrendo conforme projeto. Tá? Num projeto de argilas moles, ela é extremamente importante porque ela te determina o momento que a gente pode liberar as cargas acidentais, retirar as cargas acidentais e começar a fazer a pavimentação, certo? Então, é todo um conjunto, toda uma lógica acadêmico-conceitual que exige instrumentação. Tá?
Mas eu costumo dizer também que a instrumentação ela tem uma outra finalidade, uma segunda finalidade, que é a garantia empresarial de quem se envolve no projeto dessa maneira. Porque aí tu tens um conjunto de informações que, a partir do qual tu demonstra, tu comprova, tu documenta que as coisas foram feitas, que os procedimentos foram feitos conforme o projeto e de que o seu desempenho está instrumentado e documentado. Tá? De tal forma que, se há um problema futuro, tem que entender por quê, mas não é função de um projeto mal concebido ou mal executado, porque a instrumentação te garantiu isso ao final do processo de construção. Então, as obras normalmente podem e devem ser instrumentadas. É o caso da obra do aeroporto. Nós podemos trocar, então, sobre o tema, né? Falar um pouquinho de barragens. Qual a opinião do professor Schneider? Uma pergunta aqui do Everton, de novo, sobre a proibição do uso do método de alteamento para montante. Tem certeza que... É uma pergunta extremamente inteligente, extremamente instigante, tá? Porque a nossa reação natural, em função dos acidentes que ocorreram, é dizer que nós temos que banir o método de alteamento de montante, né? Porque nós estamos vendo esses acidentes que acontecem com graves consequências socioambientais, tá? Humanitárias, socioambientais. Então, a reação primeira é, bom, deveríamos banir esse tipo de solução. Tá? Mas o fato é que existem dezenas com certeza, centenas de obras de engenharia no mundo construídas com essa técnica. A maior barragem da Europa é construída com essa técnica. Tá? Então, o fato de ter preconizado esta técnica, ou de usar essa técnica, ou de ter havido rupturas com essa técnica, eu acho que não é motivo suficiente para banir a técnica. Não quer dizer que a solução de banir essa técnica no Brasil hoje não tenha sido correta, porque a sociedade ficou muito impactada por esses eventos. Tá? Mas, como qualquer técnica de engenharia, se ela for muito bem executada, tiver um controle adequado que garanta as condições de contorno do problema, não vejo por que essa técnica não poderia ser feita. Tá? Então, numa barragem construída a montante, ou o material lançado no reservatório não tem potencial de liquefação, ou ele não tem água. Então, um dos pressupostos é que a zona estruturada não tenha água. Só que é muito difícil controlar os processos de fluxo dentro da barragem de rejeito. Mas, se eles forem bem controlados e não tiver água na zona estruturada, não há motivo para que uma barragem de montante não funcione adequadamente. Então, cada obra tem que ser olhada sob o ponto de vista específico, se ela atende ou não aos requisitos de projeto e aos requisitos da boa prática. E as decisões podem ser individuais. Então, acho que existe risco, sim, numa barragem montante. O risco é menor numa barragem jusante, mas não acho que isso inviabilize barragens construídas a montante no mundo. Acho que a discussão tem que ser travada num plano acadêmico que envolva soil mechanics e não fear mechanics. Né? A gente ficou com medo dessa técnica, está abolindo ela, talvez haja necessidade para isso, e ao fazer isso nós nos estamos defrontando com outro desafio que é maior do que o atual, que é como fazer o descomissionamento ou a descaracterização de uma barragem de rejeitos, que é algo que não tem documentação na literatura internacional e que envolve alguns desafios extraordinários. Né? No plano conceitual, né? Se a barragem está sendo descomissionada, é porque o solo tem potencial de liquefação. Mas, ora, ao retirar o material da barragem, todo o equipamento que circula nesta área é um gatilho potencial de liquefação. Então, em vez de melhorar, nós temos um período no qual nós estamos agravando o risco. Então, é um outro desafio com o qual a sociedade brasileira está se defrontando neste momento. O que seja uma reflexão para nós. Toda obra de engenharia gera passivo ambiental. Toda. E a sociedade tem que conhecer esses passivos.
tem que saber se está disposta ou não a assumir os riscos associados a isso. Vale para tudo, não estou falando só de mineração, estou falando de qualquer área de conhecimento. A sociedade brasileira aprendeu a discutir política, aprendeu a discutir economia, e ela tem que aprender a discutir tecnologia para que ela tome as decisões adequadas. O que nos dispõe como profissionais é o fato de que a sociedade quer tudo, porque ela quer ter recursos, e quando acontece um erro, ela quer criminalizar as pessoas. Tá? Então, não existe atividade de engenharia sem passivo ambiental. Na medida que ele existe, não existe uma forma rápida de desfazer esse passivo. É um processo contínuo, demorado e que envolve custos. Né? E nós vamos ter que passar por isso, tanto pelo nosso amadurecimento como sociedade, quanto pelo entendimento dos mecanismos envolvidos no descomissionamento de barragens. Maravilha. Professor, para finalizar, acho que tem mais duas perguntas aqui, mais gerais, que passando o tempo também, o senhor vai cansando, né? Normal. Mas aqui pergunta o seguinte, ó, Tatiana, como considerar a heterogeneidade, né, dos rejeitos nos projetos de barragem? Aí já remete à pergunta da Helena, então acho que essa é a primeira pergunta. E daí a segunda aqui é por que as análises probabilísticas ainda não são pouco utilizadas no projeto de barragem de rejeito? Duas perguntas também, assim, extremamente interessantes. E eu vou tentar abordá-las, né? A primeira delas as duas, na verdade, são perguntas que suscitam muita discussão no meio técnico. Tá? Eu vou dar minha opinião para vocês, mas a primeira delas é com relação à heterogeneidade. Tá? Nós temos que conhecer profundamente o meio físico no qual nós estamos desenvolvendo obras de engenharia. Vale para rejeito e vale para qualquer coisa. Tá? Então, assim, nós temos que fazer uma investigação geotécnica muito bem conduzida. Ok? Parece uma coisa óbvia, a gente tende a concordar com essa premissa. E quando chega na hora, a gente faz 2 ou 3 SPTs e acha que está bom. Tá? Então, assim, não só o SPT é uma ferramenta muito rudimentar, não quer dizer que ela não sirva, ela serve, ela tem finalidades, mas ela não nem sempre é suficiente. E não dá para se fazer projetos de engenharia com incertezas, muito menos projetos que envolvem risco. Tá? Então, a gente tem que entrar com um ferramental muito forte nessas áreas, que envolve um pouco daquilo que nós discutimos lá no projeto de portuário. Tem que entrar com geofísica, tem que entrar com ensaios de peso-cone em larga escala, tem que entrar com cone sísmico, tem que ter um conjunto de informações que te permita identificar o problema, certo? Agora, olha que interessante, as duas perguntas estão intimamente relacionadas. Tá? Como esses materiais são muito heterogêneos, a primeira reação que a gente tem é, então vamos para a análise probabilística, que na verdade é feita com frequência. O problema é que essas barragens, nem sempre, ou essas estruturas, em plano bem geral, elas não rompem pelos valores médios, elas rompem pelas singularidades. Então, por que a gente não faz análise probabilística em taludes de solos residuais? Porque ela vai romper pelas fraturas, ela vai romper pelas descontinuidades. E nessas barragens, elas podem romper pelos pontos de maior fragilidade, né, que acabam sendo associados a métodos construtivos ou circulação de água. Então, a análise probabilística deve ser feita e é feita, mas ela não é condição necessária. O que é condição necessária é entender profundamente a variabilidade do material e as suas singularidades. Tá? Nós temos que fazer muita investigação geotécnica e associar ela às ferramentas de projeto. Ok? Perfeito. Então, para finalizar, né, professor, uma última pergunta, bem genérica, assim, suave. Professor Fernando, quais os principais desafios enfrentados pela engenharia geotécnica hoje em dia e quais foram as nossas principais conquistas recentemente? Bom, pessoal, então, até amanhã, né? Agora você ao jantar e tal, agora essa eu posso... É para finalizar mesmo, né? É uma pergunta muito difícil de responder, tá?
eu me lembro de várias coisas. Uma delas eu vou partir para um quarto exemplo, a engenharia de fundações. Eu me lembro que quando eu estava na universidade, a norma brasileira de fundações dizia que cargas de 200 toneladas eram cargas excepcionais. Então, quando eu saí da faculdade, a gente fazia um projeto de fundações de uma edificação e aparecia uma carga de 150 toneladas e a gente paralisava. 150 toneladas era uma carga assim, a norma tratava isso como carga excepcional. Agora, qualquer prédio de grande porte em Porto Alegre, as cargas são de 2.000 toneladas. Então, uma coisa que mudou profundamente foram as solicitações, né? Mas não é que elas mudaram ao longo de séculos, elas mudaram ao longo de uma década. Então, as coisas mudam muito rapidamente. Tá? Solicitações do tamanho das estruturas, elas estão impondo desafios extraordinários. As barragens que romperam, várias delas tinham 100 metros de altura, 100 metros de rejeito. Tá? Então, nós estamos falando em pilhas de rejeito filtrado de 300 metros de altura. Elas são equivalentes a 3 pirâmides. Tá? Então, essas cargas mudam as tensões geostáticas do terreno. Elas podem induzir sismos localizados. Então, os desafios em termos de solicitações são extraordinários. Tá? Paralelamente a isso, mudou a tecnologia. A tecnologia mudou muito. Tá? Então, tem técnicas novas todo o tempo. Né? Voltando à engenharia de fundações, eu me formei na universidade e existia a estaca Strauss, era uma estaca que se fazia muito em Porto Alegre. Eu nunca projetei uma estaca Strauss na minha vida. Não é que ela saiu do mercado, mas ela saiu do meu mercado. Porque outras técnicas entraram com muita vantagem, né, e transformaram a estaca Strauss numa estaca pouco competitiva do ponto de vista técnico-econômico. Então, as tecnologias mudaram. Eu praticamente não estudei geossintéticos na universidade. Bom, eu passei minha vida olhando para geossintéticos que eles entraram então, na nossa área de ação. Então, as tecnologias mudaram. E, finalmente, mudaram os modelos. Então, nota que os desafios eles estão ancorados nos tripés que envolvem a solução de projetos de engenharia. Né? As solicitações de um lado, os esforços, as tecnologias e os métodos de análise. Todos eles alteraram. Então, eu acho que os desafios eles vão, digamos assim, no futuro, eles vão ser os mesmos, acompanhar os novos modelos construtivos que ficam cada vez mais complexos, acompanhar as tecnologias que respondem de uma maneira inovadora, né, soluções que nós não tínhamos antes, tá? E dar conta de fenômenos, de processos que ganham magnitudes que a gente desconhecia. Tá? E a gente está pontuado aí de exemplos, né? Eu me lembro do professor Morgenstern quando foi fazer a consultoria para o túnel do Canal da Mancha, né? Um túnel que atravessava o Canal da Mancha era uma coisa impensável. E essas coisas impensáveis acabam entrando na nossa rotina de projeto. Os prédios de grande altura, os esforços de ventos de prédios de grande altura, eles foram ganhando altura, estão cada vez mais esbeltos, e a tecnologia avança e a ciência tem que dar respostas. Então, os desafios eles são genéricos, né? Em todas as áreas, mas, em particular, equilibrando ciência e tecnologia, que é o que nos qualifica para resolver esses grandes projetos aos quais eu me referi. Ok? Agradecer, Fernando, né, a participação, né? Ele sempre que a gente convida ele está disposto, né, a participar de eventos aqui em Santa Maria e agora também pelo novo método de comunicação, né, que nós estamos tentando, né? Fernando, eu vou aqui ler uma mensagem que o nosso colega André Miller, né, que eu me senti contemplado com a mensagem dele aqui, ó. Parabéns, né, professor Fernando, né, e o núcleo, né? Cada vez que você faz uma apresentação, o currículo de todos aqueles que foram teus alunos e orientados valoriza mais.
porque eu fui teu aluno, né, na disciplina da pós-graduação, ensaios de campo e laboratório, né? Eu fiz um seminário contigo, né, sobre pressiômetros, né, ensaios de campo. E também, né, tu me apertou no meu exame de qualificação, né, porque eu fui da última turma, né, eu e o Tomé, né, fomos da última turma que teve prova, né. Tu botou uma questão sobre solo mole, SU, sobrecarga, e eu me atrapalhei na questão, né. Aí eu disse, eu tenho que estudar um pouco mais, né. Então, Fernando, né, faço as palavras, né, do André, né, as minhas, né, cada vez que a gente te ouve, acho que né, a gente sente mais feliz por ter escolhido, né, essa área da engenharia, né, que é a geotecnia, né. E a gente está sempre estudando, né, sempre tem coisas novas, né, aprendizados, né. E para nós, né, você é um marco aqui da engenharia, né, geotécnica, né, do Brasil. Né. Muito obrigado, né, pela tua participação, né. Espero que em breve a gente consiga se encontrar, né, porque a tecnologia é muito boa, você consegue botar 300 pessoas assistindo que estourou a capacidade do Zoom, né? Mas nada como um encontro, né? Pessoal mesmo, né? Que é assim que a gente gosta de ver os amigos, né? E o mestre, né? Muito obrigado, Fernando, pela participação. Pessoal, eu só tenho a agradecer, na realidade, eu olho a minha trajetória, os alunos que eu formei e os colegas que eu fiz e tal, eu olho e me dou conta assim que valeu a pena, tem valido a pena. Tá? Eu para todos o pessoal que trabalhou comigo, eu coloco um grande desafio. Qual é o desafio? Tem que ter uma formação melhor que a minha, tem que ser mais inteligente do que eu. E eu olho para trás e me dou conta assim que eu estou tendo sucesso. Está cheio de gente super qualificada no mercado e eu acho que o esforço que a gente está fazendo está valendo a pena porque nós estamos transformando a engenharia brasileira. Tá? Tem muita gente qualificada que saiu das universidades, se formou em bons centros acadêmicos e trabalhou em grandes empresas que está dando resposta às necessidades da indústria, que é o nosso grande compromisso. Bom, dentro dessa lógica, assim, é um prazer estar com você, poder fazer parte da BNS, tá? Porque, assim como vocês estão me assistindo hoje, eu sempre dou uma paradinha final de tarde para ouvir as lives e para aprender com os colegas. E hoje tem excelentes palestras, aliás, tem tantas excelentes palestras programadas na área de geotecnia, cada uma tratando de um tema ligeiramente diferente, que a gente vai acumulando experiências, vai aprendendo, e esse é o objetivo da BMS, esse é um objetivo que ela está cumprindo de maneira exemplar no Covid. Ela sempre fez isso, né, na época de normalidade, mas nesse novo normal ela está preenchendo isso com novas tecnologias. Eu espero que vocês tenham curtido, foi um privilégio estar com vocês e espero encontrá-los todos em breve. Tá bom? 300 amigos que eu prezo muito. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Tudo de bom para vocês. Valeu.